Já apareceu para vocês a transparência? Sim. Então, vamos lá. Então, formas indeterminadas e a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital. Então, suponha que f e g sejam deriváveis e g' diferente de zero em um intervalo aberto I que contenha A, exceto possivelmente em A, suponha que ocorra esses casos aqui. Então, o limite de f quando x tende a zero seja zero e o limite de g quando x tende a zero não, tende a seja zero e o limite de g quando x tende a também seja igual a zero. Ou o limite de f quando x tende a seja mais ou menos infinito, o limite de g quando x tende a seja mais ou menos infinito. Então, se ocorrem esses casos, em outras palavras, temos uma forma indeterminada do tipo ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, o limite de f sobre g quando x tende a A é igual ao limite da derivada de f sobre a derivada de g quando x tende a A. Então, quando eu tenho essa ocorrência aqui, e tem que prestar atenção que a derivada de g tem que ser diferente de zero. Então, a derivada de g tem que ser diferente de zero. Então, sempre que eu tiver ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito, essa igualdade é válida. Essa igualdade é válida. E sendo assim, se o limite do lado direito existir, ou for infinito ou menos infinito, então nós temos a regra de L'Hopital, que diz que o limite de um quociente de funções é igual ao limite do quociente de suas derivadas, desde que as condições dadas estejam satisfeitas. É especialmente importante verificar as condições relativas aos limites de f e de g antes de usar a regra de L'Hopital. Então, é isso. Então, o limite do quociente de duas funções é igual ao limite do quociente de suas derivadas. Agora, isso só é verdade se as condições forem válidas, ou seja, se a derivada de g for diferente de zero e se eu tiver zero sobre zero, ou seja, o limite de f sobre o limite de g for zero sobre zero, ou o limite de f sobre o limite de g for infinito sobre infinito. Então, só é válido se observar essas condições. Se isso aqui for zero sobre zero ou infinito sobre infinito, e além disso, a derivada de g tem que ser diferente de zero. Então, se essas condições são válidas, essa igualdade é válida. Isso é a regra de L'Hopital. Observação 2. A regra de L'Hopital é válida também para os limites laterais e para os limites no infinito ou no infinito negativo. Ou seja, também é válida para se eu quero só quando x tende a A pela direita ou a A pela esquerda. E também quando os limites laterais para os limites no infinito ou no infinito negativo. Então, quando tende a infinito ou infinito negativo. Observe para o caso especial em que f de A é igual a g de A, que é igual a zero, e a derivada de f e de g são contínuas. Além disso, a derivada de g no ponto A é diferente de zero, é fácil ver que a regra de L'Hopital é verdadeira. Se eu botei? Não. Vamos para um exemplo. Então, eu quero calcular esse limite aqui, quando x tende a 1. Então, o limite de ln de x sobre x menos 1 quando x tende a 1. Então, nós temos que primeiro observar que o limite de ln de x quando x tende a 1, isso é igual a zero. Isso é igual a zero. Por quê?
ln em 1 no ponto x1 é igual a 0. Então, quando eu substituo 1, ln de 1 é 0. Então, o limite de ln de x, quando x tende a 1, é 0. E também o limite, quando x tende a 1, de x menos 1, também é 0. Porque quando eu substituo aqui, 1 menos 1 é 0, o limite de 0 é 0. Então, essas duas condições estão satisfeitas. Então, eu tenho o caso 0 sobre 0, ou seja, é uma forma indeterminada, uma indeterminação. Então, se eu tenho essa indeterminação, eu vou derivar em cima e embaixo. Então, eu gosto de representar dessa maneira, aplicando L'Hopital. Aplicando L'Hopital, eu vou ter limite, quando x tende a 1, faço a derivada de ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. E a derivada de x menos 1 é 1, porque a derivada de menos 1 é 0, a derivada de x é 1. Então, observe que a segunda condição, que é a derivada de g' no ponto A, diferente de 0, ou seja, a derivada disso aqui deu 1, então é diferente de 0. Então, essa condição foi satisfeita. Então, eu tenho essas duas condições e mais essa daqui. A derivada do denominador é diferente de 0. Então, agora eu já sumiu a indeterminação. Aqui, quando eu substituía, dava 0 sobre 0. Então, quando eu botava 1, ln de 1 é 0. Quando eu botava 1, 1 menos 1 é 0. Eu tinha 0 sobre 0. Apliquei L'Hopital, ou seja, derivei em cima e derivei embaixo. A derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada de x menos 1 é 1. Então, agora, quando eu substituo, não dá mais 0 sobre 0. Então, quando eu substituo 1 aqui, 1 sobre 1 é 1, sobre 1 é 1. Resposta 1. Então, veja que é bem simples resolver esses limites indeterminados usando a regra de L'Hopital. Exemplo 2. Limite tendendo a infinito. Como eu falei, a regra L'Hopital também é válida para os limites tendendo a mais infinito ou menos infinito, além de ser válido também para os limites laterais. Então, o limite de e elevado a x sobre x elevado a 2. Eu tenho aqui o caso e elevado a x, limite, quando x tende a infinito, de e elevado a x, isso é igual a limite, quando x tende a infinito, de e elevado a infinito. E o limite de e elevado a infinito é infinito, porque a função exponencial é uma função desse tipo. Então, quando x vai para infinito, a função também vai para infinito. Então, o limite de e elevado a x, quando x tende a infinito, é infinito. E embaixo, limite x ao quadrado, quando x tende a infinito. Isso é igual limite, quando x tende a infinito, de infinito ao quadrado. Ou seja, infinito ao quadrado é infinito. Então, eu tenho o caso agora, infinito sobre infinito. Então, infinito sobre infinito. Então, eu posso aplicar a regra do L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital, então, esse símbolo é para não ter que escrever, aplicando L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital, limite, quando x tende a infinito, vou fazer a derivada. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Se eu substituir, vai ficar e elevado a infinito
que dá infinito. 2 vezes infinito também é infinito. Então, continua sendo a regra infinito sobre infinito. Se continua infinito sobre infinito, eu posso continuar aplicando o L'Hopital. Então, aplico o L'Hopital de novo. Posso aplicar o L'Hopital quantas vezes for necessário. Então, aplicando o L'Hopital de novo, isso é igual a limite, quando x tende a infinito. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Só que a derivada de 2x agora dá 2. Então, se eu substituir, fica infinito sobre 2. Já não é mais uma indeterminação. Então, isso aqui é infinito sobre 2, e infinito sobre 2 é infinito. Resposta é infinito, porque infinito sobre 2 é infinito. Então, está feita esse outro exemplo. Então, é bem simples a regra do L'Hopital. Basta que saiba derivar. Se você sabe derivar, você vai conseguir resolver essas indeterminações, esses limites dessas funções indeterminadas. Exemplo 3. Limite de ln de x sobre raiz de x. A mesma coisa. Ln, o gráfico de ln, é esse gráfico aqui. Então, quando x vai para infinito, a função também vai para infinito. E raiz de infinito é infinito. Então, eu tenho o caso infinito sobre infinito. Então, se eu tenho o caso infinito sobre infinito, posso aplicar L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital, limite, quando x tende a infinito. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Derivada de raiz de x é meio sobre raiz de x. Meio raiz de x, né? A derivada de raiz de x é meio raiz de x. Se eu substituir aqui agora, 1 sobre infinito é 0, e aqui também 1 sobre infinito também é 0. Ou seja, eu tenho 0 sobre 0. Né? Porque quando eu substituo infinito aqui, 1 sobre infinito é 0. E substituo aqui, também raiz de infinito é infinito, 2 vezes infinito é infinito, então 1 sobre infinito também é 0. Eu continuo tendo o caso 0. Agora era infinito sobre infinito, passou a ser 0 sobre 0. Continua sendo indeterminação. Se continua sendo indeterminação, posso continuar usando L'Hopital. Agora eu posso também fazer aqui, extremos por meios. Isso aqui é igual a limite, quando x tende a infinito, vai ficar 2 raiz de x em cima e embaixo x. Mudou a indeterminação? Mudou. Antes era 0 sobre 0, agora ficou infinito sobre infinito. Mas continua sendo uma indeterminação. Aqui eu tenho infinito sobre infinito. Então eu posso aplicar L'Hopital. Eu já podia aplicar L'Hopital aqui direto, viu, pessoal? Só que eu preferi arrumar para a conta ficar menor um pouquinho. Então, aplicando L'Hopital, eu podia aplicar L'Hopital aqui direto. Fazer a derivada de 1 sobre x. E fazer a derivada de 1 sobre 2 raiz de x. Só que ia ser uma derivada mais complicada. Aqui a derivada é mais simples. Limite, quando x tende a infinito. A derivada de raiz de x, a gente já sabe que é 1 sobre 2 raiz de x. Só que tem esse 2 aqui, então vai cortar esse 2 com esse 2 daqui, né? Então, vai sobrar só 1 sobre raiz de x. Né? Porque ia ficar 2 em cima, que é esse 2, sobre 2 raiz de x. Corta 2 com 2, então 1 sobre raiz de x. E embaixo a derivada de x é 1. Então acabou, já não é mais indeterminação. Observe que embaixo não dá nem infinito nem zero. Então não tem como ser indeterminação. O denominador é 1. Então aqui, se eu substituir, 1 sobre infinito é 0, 0 sobre 1 é 0. Então a resposta, 0. Então, o limite de ln de x sobre raiz de x quando x tende a infinito, a resposta é 0. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Hein? Tranquilo. Tranquilo, né? Deixa eu ver quantos alunos já tem na sala. 7 alunos.
Deixa eu ver quem chegou. César, Marcos, Emília. Tá faltando um. Quem é esse outro um? César, Marcos, Emília, Débora, Gustavo, Davi. Eu não sei quem é esse outro, não. Vamos voltar para a aula. Produtos indeterminados. Então, além daquele caso de cálculo L'Hopital, quando for 0 sobre 0 e infinito sobre 0, ainda temos esses casos aqui, produto indeterminado, que é o seguinte: se o limite de f de x, quando x tende a for igual a 0, e o limite de g, quando x tende a for igual a infinito, ou menos infinito, tanto faz, então não está claro qual o valor de limite de f vezes g, quando x tende a A, se houver algum... Ou seja, eu não consigo determinar quem é o valor desse limite, se houver limite, quem é o valor desse limite, quando o primeiro for 0 e o segundo for mais ou menos infinito. Ou seja, há uma disputa entre f e g. Se f ganhar, a resposta será 0, ou seja, 0 vezes qualquer coisa é 0. Se g vencer, a resposta será infinito, porque também infinito vezes qualquer coisa é infinito. E também pode haver um equilíbrio e ser um valor diferente, um número, né? Então, a resposta pode ser um número finito, diferente de 0, se tiver um equilíbrio entre 0 e infinito. Pode ser 0 ou pode ser infinito. Né? Então, esse tipo de limite é chamado formas indeterminadas do tipo 0 vezes infinito. Podemos lidar com ela escrevendo o produto f vezes g como um quociente. Ou seja, f vezes g eu posso escrever como f sobre 1 sobre g. Ou f vezes g pode ser g sobre 1 sobre f. Observe, se eu tivesse assim, vou botar assim, vou botar um número bem simples. 4... Um número bem simples. 4 vezes 6. 4 vezes 6 é igual a 24. Agora, 4 vezes 6 eu posso escrever assim. 4 sobre 1 sexto. 4 sobre 1 sexto também é igual a 24. Porque aqui é como se tivesse 1 embaixo, extremos por meios, dá 24. E também eu posso escrever assim, 6 sobre 1 quarto. E também dá 24. Então, observe que eu tenho um produto e transformo esse produto em um quociente. Eu tenho um produto e transformo um produto num quociente, mas o resultado não muda. 4 vezes 6 continua sendo 24. 4 sobre 1 sexto continua sendo 24 e 6 sobre 1 quarto também continua sendo 24. Então, não vai alterar em termos de resultado, mas altera para o uso de uma propriedade. Ou seja, antes eu tinha 0, vamos dizer que f seja 0, o limite, e g seja infinito. Então, eu tinha uma função que dava 0 vezes infinito. E isso aqui não dá para aplicar L'Hopital. Mas quando eu faço 0, que é o f, e o g, 1 sobre infinito, né? O g não era infinito, e 1 sobre infinito, isso é 0. Ou seja, eu caio no caso 0 sobre 0. Aí eu posso aplicar L'Hopital. A mesma coisa aqui, 0 vezes infinito. Quando eu faço infinito, que é o g, sobre 1 sobre 0, 1 sobre 0 é infinito. Então, eu caio no caso
infinito sobre infinito, que também eu posso aplicar L'Hopital. Então, eu saí de uma coisa que não me permitia usar a regra de L'Hopital para uma formatação que permite usar a regra de L'Hopital, tanto essa como essa. Qual é melhor usar? Botar sempre F sobre 1 sobre G ou sempre G sobre 1 sobre F? Aí depende do tipo de função que é F e G. O ideal é sempre botar a função mais fácil embaixo. A função mais fácil de ser calculada embaixo. A mais difícil em cima. Porque imagine, a função já é complicada e você ainda complicar mais ela botando 1 sobre ela. Então, o ideal é que você coloque sempre a mais complicada em cima e a mais fácil embaixo. Facilita resolver, mas sai do mesmo jeito. Independente de qual você escolha, o resultado sai e sai igual. Só que você vai ter mais trabalho se você bota a função mais complicada para baixo. Exemplo. Então, tem aqui, limite de x vezes ln de x, quando x tende a zero pela direita. Então, eu tenho um caso, 0 vezes, lembre-se que ln de 0 é menos infinita, porque 0 está aqui. Então, quando para x chegar a 0, a função vai lá para baixo, é menos infinito. Então, tem um caso de 0 vezes menos infinito. Então, isso aqui é a indeterminação do tipo produto. Ou seja, eu tenho que escrever ou 0 sobre 0, ou infinito, ou menos infinito, tanto faz, sobre infinito. Tem que ser uma dessas duas coisas aqui. Como eu falei, a mais simples eu boto para baixo, a mais complicada eu deixo em cima. Então, o ln de x é uma função mais complicada do que x para derivar, né? A derivada de x é 1. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, eu escrevo isso aqui como limite, quando x tende a 0 pela direita, deixo o ln em cima mesmo, ln de x sobre 1 sobre x. Eu estou Professor, escrevendo a mesma coisa. Oi? o senhor pode explicar o LN de novo aí? O gráfico? O gráfico, toda a função ln, o gráfico é esse. Onde quando for 1 aqui é 0. Se ele está vindo para 0, se o x está vindo para 0, a função está indo para menos infinito. Se o x estiver indo para infinito, a função está indo para infinito. Então, quando ela se aproxima para 0, ele se aproxima de menos infinito. Porque esse gráfico nunca toca o eixo y. Nunca toca. Chega bem pertinho, mas não toca. Então, lá no infinito, é como se ele fosse 0 lá no infinito. Então, lá no menos infinito, né? Quando x vai para 0, a função vai lá para menos infinito. Então, eu tenho 0 vezes menos infinito. É determinação tipo produto. Então, eu tenho que escrever isso ou dessa forma ou dessa. Ou eu tenho que ter 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Como eu disse, eu devo sempre deixar a função mais complicada de fazer a derivada em cima. Então, ln de x ficou em cima e esse aqui eu escrevi da forma inversa. Por quê? ln de x sobre 1 sobre x, isso é igual a x ln de x, é a mesma coisa. Porque aqui, se eu boto 1 embaixo aqui, extremos por meios, fica x ln de x sobre 1, ou seja, é a mesma coisa. Porém, nós sabemos que quando x tende a 0, pela direita, isso aqui vai para menos infinito. Isso aqui vai para menos infinito. E aqui 1 sobre 0 também é infinito. 1 sobre 0 é infinito. Então, eu tenho um caso, infinito sobre infinito. Que nesse caso é menos infinito sobre mais infinito, mas tanto faz os sinais. Não importa os sinais.
O importante é que eu tenho que ter infinito sobre infinito. Então, eu tenho menos infinito sobre infinito, né? Quando eu faço essa arrumação. Aqui eu tinha 0 vezes infinito, vezes menos infinito, né? E nesse caso aqui eu tenho agora menos infinito sobre infinito. Então, eu posso aplicar L'Hopital agora. Então, primeiro eu só fiz arrumar. Isso aqui eu escrevi dessa forma. É a mesma função, escrito de uma forma diferente. Mas só que eu consegui a condição de aplicar L'Hopital, porque L'Hopital tem que ser um quociente, ou esse ou esse. Então, aqui agora eu posso aplicar L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital, eu vou ter limite, quando x tende a 0 pela direita, a derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x, lembra que 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Então, a derivada disso aqui, menos 1 vem para frente, repete, diminui 1 grau, menos 2. Ou seja, isso aqui dá menos 1 sobre x ao quadrado. Né? Isso aqui desceu, ficou positivo. Então, menos 1 sobre x ao quadrado. Observe que agora eu tenho 1 sobre 0 significa infinito, 1 sobre 0 também é infinito, ou seja, eu tenho infinito sobre infinito. Posso aplicar L'Hopital de novo. Só que agora eu vou fazer extremos por meios para diminuir as contas, porque senão eu ia ter que derivar 1 sobre x, ia ter que derivar 1 sobre x2. É um pouquinho mais complicado, então eu só vou arrumar isso aqui. Isso aqui é limite, quando x tende a 0 pela direita. Vou apagar esse traço aqui que eu fiz. Então, isso aqui vai resultar em extremos por meio, vai ficar x2 sobre menos x. x2 sobre menos x. Simplificando, isso aqui é limite, quando x tende a 0 pela direita, de menos x, né? Porque corta esse x com esse x2, vai ficar x sobre menos 1, ou seja, menos x. Então, aqui agora não tem mais indeterminação nenhuma, né? Não tem mais nem fração nem nada, então só é substituir. O limite de menos x, quando x tende a 0 pela direita, é 0. Então, só é substituir. No lugar de x, bota 0. Menos 0 não existe, menos 0. Não existe nem menos 0 nem mais 0. Existe 0. 0 é elemento neutro. Então, a resposta é igual a 0. Então, feito. Veja que eu só apliquei L'Hopital uma vez. Arrumei a função, apliquei L'Hopital, deu isso, arrumei de novo, simplifiquei e só fiz substituir. Então, está aí feita para esse caso de produto. Temos também a diferença indeterminada. O que é a diferença indeterminada? Ou seja, se o limite de f, quando x tende a A, for infinito, e o limite de g, quando x tende a A, também for infinito, então o limite de f menos g, ou seja, eu tenho infinito aqui e tenho infinito aqui. Então, mas os infinitos não significa que são iguais. Pode ser iguais ou não. Ou seja, se eles forem iguais, se esse infinito for igual a esse infinito, dá 0. Um menos o outro é 0. Mas se o primeiro infinito for maior do que o segundo, pode dar um número, se for infinitos próximos, um número diferente de 0. Ou, se o primeiro for muito maior do que o segundo, pode ser infinito o resultado. Se o segundo for muito maior do que o primeiro, pode ser menos infinito. Então, não dá para saber qual o resultado dá quando eu tenho esse tipo de indeterminação, infinito menos infinito. Então, é chamado de forma indeterminada do tipo infinito menos infinito. De novo, há uma disputa entre f e g. E a resposta será infinito, se f ganhar, ou menos infinito, se g ganhar, ou haverá entre eles um equilíbrio, e o resultado pode ser um número finito. Ou seja, pode ser até 0, pode ser 0, um número positivo, um número negativo. Então,
Tentamos converter a diferença em um quociente. Então, temos que transformar essa diferença em um quociente para poder nós termos a possibilidade de usar L'Hopital de novo, né? Porque o L'Hopital é um quociente, ou é 0 sobre 0, ou é infinito sobre infinito. Exemplo. Então, tem isso aqui. Ó. Se eu substituir aqui, ln de 1 é 0, e 1 sobre 0 é infinito. Nós já vimos de novo, vou botar de novo aqui o gráfico da função ln. ln de 1, quando x for 1, o resultado é 0. E aí, 1 sobre 0 dá infinito. E se eu substituir aqui, 1 menos 1, 0. 1 sobre 0, infinito também. Então, eu tenho a diferença indeterminada. E eu não sei o que resultado dá. Então, eu tenho que transformar isso aqui em um quociente. Ou para ficar 0 sobre 0, ou para ficar infinito sobre infinito. Tem que acontecer uma dessas duas coisas. Então, aqui é bem simples. Limite, quando x tende a 1, eu vou fazer o MMC. O MMC disso aqui é só juntar tudo. X menos 1 vezes ln de x. Tudo isso dividido por esse, sobra esse de cá. Esse de cá vezes 1 é ele mesmo, x menos 1. Aí tudo isso dividido por esse, sobra esse de cá. Esse de cá vezes 1 dá menos esse de cá. Então, menos ln de x. Então, parece ser complicado, mas não é. Observe, é como se fosse assim. É. Vou botar até igual. 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. O MMC é 2 vezes 3. Quando eu faço esse por esse, sobra esse, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, tudo isso aqui por esse, sobra esse. E esse vezes esse é ele mesmo. Menos. Tudo isso aqui por esse, sobra esse. Esse vezes esse é ele. Então, a mesma coisa que eu fiz. Veja que eu botei o produto dos dois. Tudo isso por esse, sobra esse de cá vezes ele, é só repetir. Então, veja que eu só fiz repetir o de cá aqui. Usei o mesmo sinal, menos. Tudo isso por esse, sobrou esse de cá. Então, esse de cá aqui. Então, a mesma coisa. Esse de cá vezes esse que dá aqui. Então, é porque a gente está acostumado a fazer com números, mas é a mesma coisa que a gente aprende lá no primário. Deixa eu ver se dá para simplificar alguma coisa aqui. Não, né? Não dá para simplificar nada. Isso aqui, 1. Agora, observe. Se eu substituir 1 aqui, 1 menos 1 dá 0. Se eu boto 1 aqui, dá 0. Né? ln de 1 é 0. Então, vai ficar 1 menos 1, 0, menos 0 é 0. Então, em cima dá 0. Embaixo, se eu boto 1 aqui, 1 menos 1, 0, vezes ln de 1 é 0, 0 vezes 0 é 0. Ou seja, eu tenho o caso 0 sobre 0. Se eu tenho 0 sobre 0, eu posso aplicar L'Hopital. Então, vamos aplicar L'Hopital. Então, veja que não é só chegar e querer aplicar L'Hopital. Primeiro, eu tenho que ter ou isso ou isso. Então, nesse caso, eu tive esse caso aqui, 0 sobre 0. Se eu tenho 0 sobre 0, eu posso aplicar L'Hopital. Então, limite, quando x tende a 1, a derivada disso aqui de cima. Derivada de menos 1 é 0. Derivada de x é 1. E a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre x. Esse termo aqui deu 0 a derivada, né? Aqui vai ficar a regra do produto, né? Deriva o primeiro, conserva o segundo, mais deriva o segundo, conserva o primeiro. Então, a derivada de x menos 1, a derivada de menos 1 é 0, a derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes ln de x, que dá ln de x. Mais a derivada do segundo, a derivada de ln de x é 1 sobre x, 1 sobre x vezes isso aqui. Então, dá x menos 1 sobre x. Então, resultou nisso aí. Se eu substituir agora,
1 sobre 1 dá 1, 1 menos 1 é 0. Continua dando 0 em cima. Embaixo. ln de 1 é 0. ln de 1 é 0. 1 menos 1 é 0. 0 sobre 1 é 0. 0 mais 0 é 0. Então, continua dando 0 embaixo. Então, continua esse caso aqui. Então, posso aplicar o L'Hopital de novo. Aplicando o L'Hopital, eu vou ter limite, quando x tende a 1. Derivada de 1 é 0. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. A gente já fez isso lá atrás, né? Como tem esse menos aqui, então vai ficar 1 sobre x ao quadrado só. Derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada disso aqui é a regra do quociente, né? Deriva o primeiro, dá 1, conserva o segundo. Vou botar logo esse mais aqui. Então, deriva o primeiro, dá 1, conserva o segundo, então fica x. Menos. Deriva o segundo, dá 1, conserva esse, então vai ficar 1 vezes x, vezes menos 1. Então, vai ficar x mais 1, porque esse menos, com esse menos aqui, fica mais. E embaixo, isso aqui é o quadrado. Já vimos que não vai mais ter indeterminações. Se eu substituir, 1 sobre 1 ao quadrado é 1. Então, em cima vai dar 1. E embaixo também não vai dar, né? E aqui vai dar 1, aí. Aqui eu já sei que vai ser 1 sobre 1, que é 1. Então, 1 vezes qualquer coisa. Então, eu já posso substituir. Se quiser, pode arrumar isso aqui. X menos x vai embora. Vai ficar 1 sobre x2. Mas não vou perder tempo, não. Já vou substituir. Então, aqui vai ficar 1 em cima, né? Porque 1 sobre 1 ao quadrado é 1. Embaixo aqui ficou 1, mais aqui, esse vai embora, 1 sobre 1, que é 1. Ou seja, a resposta é 1 sobre 2. Tá aí a resposta. Então, observe, uma coisa que a gente, sem saber isso, ia imaginar que isso aqui ia ser zero, né? Infinito menos infinito zero, ou infinito mais infinito ou menos infinito. E observe que deu um número, deu meio. Então, é muito importante saber essas regras das funções indeterminadas. Vamos já? Foi rápido. Pensei que tinha mais coisa. Deixa eu ver que horas são. Está quase nosso horário, né? Então, vamos aqui agora só ver a nossa atividade de hoje. Eu vou colocar aqui a nossa atividade. Vou escrever aqui. Encontre o limite usando a regra L'Hopital.
Limite. X tendendo ainda está aparecendo a transparência para vocês? Apareceu para vocês aí a Não. transparência? Não? Não, tirou. Virou? Deixa eu voltar aqui. Já diminuiu o número de alunos, já só tem 5 agora, né? Então tá aí. A atividade dessa semana é essa daí. Encontrar o limite usando a regra de L'Hopital. Observe que essa letra A dá para fazer sem usar a regra de L'Hopital, né? Só separar aqui em x mais 3 e x menos 3 e resolve. Mas eu quero que use a regra de L'Hopital. Então, tanto A como B, a B não tem como. A B só sai com a regra de L'Hopital. Agora a letra A sai sem a regra de L'Hopital. Mas eu quero tanto A como a B usando a regra de L'Hopital. Então, copie aí para mim e já pode começarem a fazer. Copie aí que eu vou ter que sair da transparência. Então, encontre o limite, use a regra de L'Hopital, letra A e letra B. Vai postar não, professor? Não sei, acho que não. Uhum. Mas eu vou botar a gravação. Para o pessoal que não compareceu, que não pôde comparecer, eu vou botar a gravação e aí vai estar na gravação essa parte aí, né? A atividade vale 2 pontos. Encontre o limite e use a regra de L'Hopital. Copiaram? Posso sair da transparência? Uhum. Deixa eu parar a gravação.